Tudo que eu mais quero é que os meus pais tenham orgulho de mim. Eu faço o que for preciso para colocar um sorriso no rosto deles e deixar eles orgulhosos da filha que têm. Os campeões são pessoas que se sentem preenchidas quando recebem validação e reconhecimento externo pelos seus feitos. Muitas vezes eles topam fazer algo só porque ali existe a possibilidade de impressionar alguém, atender uma expectativa e ganhar uma medalha. Eu sou a doutora Vanessa Sesnick e eu tô aqui para fazer você abandonar a dependência emocional. E eu já vou avisando que esse vídeo que vem pela frente vai cansar você. Você vai talvez achar chato, talvez você olhe e fale assim: nossa, mas que estranho, não tô com vontade de continuar assistindo. Se você sentir isso, por favor, assista até o final, porque você vai conseguir entender por que você está sentindo isso e você vai conseguir entender por que é tão cansativo esse tipo de perfil. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio da série, beleza? Ter o reconhecimento das pessoas me preenche, me motiva, me faz sentir incrível. Muitas vezes faço as coisas pelas pessoas só para ter essa sensação. Parece que falta algo, sabe? Eu já fiz de tudo na vida, realizei muito, conquistei tudo que eu quis, mas parece que ainda falta alguma coisa. Cheguei num ponto em que os desafios não me preenchem mais. Aplausos, holofotes e medalhas. Esse é o pacote completo para as pessoas que buscam ser notadas, vistas e reconhecidas pelos seus feitos e as suas conquistas. Quanto maior a plateia e mais exigente o juiz, maiores os desafios que elas topam encarar. Elas colecionam troféus, medalhas, elogios, mas parecem não se entusiasmar com eles por muito tempo. Logo, eles já estão em busca do próximo desafio, da próxima conquista, do próximo aplauso. E esse é o segundo perfil. E nesse segundo perfil dependente, nós temos então os campeões. Os campeões são pessoas que se sentem preenchidas quando recebem validação e reconhecimento externo por aquilo que eles fizeram. Muitas vezes topam fazer algo só porque ali existe a possibilidade de impressionar alguém, atender uma expectativa e ganhar uma medalha. Em muitos casos, eles não fariam o que fazem por vontade ou por motivo próprio. Agora, quando entra na jogada a possibilidade de obter a validação ou reconhecimento de pessoas que são importantes para eles, aí a conversa muda. A energia vira outra, o entusiasmo surge, a entrega aumenta. A princípio, os campeões podem até passar a imagem de que são pessoas que têm o ego inflado quando falam sobre suas conquistas e realizações, mas na verdade é exatamente o contrário. Eles falam sobre as conquistas e realizações justamente porque buscam esse reconhecimento e validação para se sentirem preenchidos. E quando a gente olha para as pessoas com perfil campeão, é possível separar elas em dois tipos. O primeiro são os campeões saciáveis, que só fazem aquilo que é necessário para obterem o reconhecimento que buscam, mas eles não costumam ir além disso por iniciativa própria. Quando eles recebem o reconhecimento, isso já deixa eles saciados e eles param por ali. Já o segundo são os campeões insaciáveis, que geralmente fazem muito mais do que o necessário, tudo por iniciativa própria e ainda assim não consideram o suficiente, mesmo depois de serem reconhecidos. Eles continuam buscando novos desafios, novas conquistas, novos feitos e parece que nada consegue saciar esse povo. Parece que sempre falta alguma coisa. O que vai diferenciar a origem desses campeões é justamente o quão exigentes ou condescendentes os pais foram ao longo da infância. Tem crianças que convivem com pais muito exigentes e severos e chegam a ser cobrados como se fossem adultas. Para esses pais, elas precisam ser impecáveis, perfeitas, não podem se contentar com pouco ou ficarem acomodadas. São aqueles pais que quando a criança tira 8, reclamam porque ela não tirou 10. Quando pedem para a criança fazer alguma coisa, reclamam que não está bom o suficiente, apontam os defeitos. Dificilmente elogiam ou dão algum tipo de reforço positivo e acabam sendo excessivamente críticos. A criança, ela acaba sendo cobrada e exigida
como se fosse adulta. Ela acaba sendo cobrada de um nível de perfeição exagerado e de ter um desempenho e um resultado que nem os próprios pais tiveram. Muitas vezes, os pais e as pessoas que estão por perto sobem a régua ao máximo para a criança, como um discurso de que é para o bem dela, que estão fazendo isso para a criança não ficar acomodada, ou acabar como algum conhecido que não deu certo na vida, ou não passar pelos mesmos problemas e dificuldades que os pais passaram, do tipo, eu sou exigente e cobro muito para que minha filha não precise passar pelo que eu passei. Só eu sei o quanto foi difícil passar por tudo isso e eu não quero mesmo para ela. Ou então, eu não quero que essa criança cresça acomodada achando que tudo na vida é fácil. A vida não é fácil. E o que eu estou fazendo é preparar ela para isso. O mundo lá fora é cruel e competitivo, ela precisa aprender desde cedo. Esses pais acabam tornando a vida da criança desnecessariamente difícil e tentando preparar ela antecipadamente para coisas que ela talvez nunca enfrente, ou para lidar com os fantasmas que os próprios pais enfrentaram ou ainda enfrentam até hoje. Essa criança cresce acreditando que precisa ser perfeita e ser tudo o que os pais esperam dela para poder ser amada. Ela acredita que se desapontar os pais, não deixar eles orgulhosos ou for menos do que eles esperam, ela não vai ser digna do amor deles. E esse medo se confirma e se repete a cada falha ou erro, por menor que seja. A cada bola na trave, a cada segundo lugar em que essa criança é cobrada e questionada por não ter sido ou feito melhor. Mesmo quando essa criança atende ou supera as expectativas dos pais, não tem garantia ou certeza de que ela vai receber a validação ou o reconhecimento que ela tanto busca. Há casos em que isso acontece e ela ouve os pais falando dela, orgulhosos, para os pais das outras crianças, para as famílias ou para os amigos do trabalho, do tipo, olha, o meu filho tirou 10 em tudo, essa menina é super comportada, fulaninho chegou na faixa roxa na aula do karatê. Mas há casos em que mesmo sendo e fazendo tudo o que os pais esperavam e um pouco mais, essa criança não vai receber nenhum reconhecimento e ainda vai ouvir não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, nesses casos, atendendo ou não às expectativas dos pais, ela nunca vai ter o reconhecimento que ela busca. Então ela cresce acreditando que mesmo o melhor dela não é o bastante, que fazendo coisas incríveis, ela não está fazendo nada demais. Isso fica ainda pior quando essa criança vê os irmãos ou até mesmo filhos de outras pessoas sendo reconhecidas pelos pais da maneira como ela gostaria. Aí ela fica com a sensação de que ela é o problema, que ela não é boa o suficiente e que está fazendo algo errado para não merecer aquele reconhecimento. Meu pai sempre elogia as coisas que meu irmão faz, mas vive criticando o que eu faço. Ou então, eu fui melhor que o filho da vizinha na prova e a minha mãe deu parabéns para ele e não falou nada para mim. E aí nasce o vazio dentro dela, que ela não sabe como preencher. Se nem o melhor dela é suficiente para ela ser amada e reconhecida, o que mais ela precisa fazer então? Essas crianças, elas acabam crescendo e passando a vida toda em busca dessa resposta, colecionando conquistas e feitos incríveis, recebendo aplausos e reconhecimento do mundo todo, mas ainda assim insatisfeitas, porque talvez elas ainda assim não recebam o amor e reconhecimento daquela única pessoa de quem elas gostariam de ter recebido. Essas crianças, elas se tornam os campeões insaciáveis. Quando crescem, viram adultos que seguem buscando um amor e reconhecimento que não sabem como vão conseguir. Então elas viram adultos obcecados por desafios, conquistas e vitórias, mas que parecem não comemorar, não curtir ou aproveitar nada disso por muito tempo. Parece que mesmo aquelas coisas grandiosas que eles fazem não foram nada demais. Foram só algo que eles tinham a obrigação de fazer, que era esperado deles. São extremamente críticos consigo mesmos e mesmo quando fazem algo incrível, apontam defeitos ou falhas naquilo. Eles vivem buscando desafios novos e maiores para provarem para si mesmos
e para os outros o quanto eles são incríveis e receberem um reconhecimento que não preenche ou preenche apenas por pouco tempo. Então eles vivem também com a sensação de que ainda não foram longe bastante na vida e que poderiam ter ido mais longe se tivessem feito escolhas melhores ou diferentes. No fundo, essa sensação vem porque acreditam que a vida que eles têm hoje não vai deixar os pais orgulhosos o suficiente deles. Então não é digna de receber o amor e reconhecimento que tanto eles desejam. Seja no trabalho ou nos relacionamentos, parece que nada faz eles ficarem felizes e que estão sempre buscando alguma coisa, que nada tá bom o suficiente. E aí, se por um lado os campeões insaciáveis foram as crianças que não receberam reconhecimento dos pais, por outro, nós temos também crianças que receberam o reconhecimento dos pais para tudo, mesmo que não seja nada demais. E se a falta de reforço positivo foi prejudicial para a criança e fez ela se tornar um campeão insaciável, o excesso de reforço positivo também acaba sendo prejudicial e faz ela se tornar um campeão saciável. A criança que recebe reforço positivo em excesso aprende que o simples fato de fazer algo que agrada os pais faz com que ela receba o amor e a aprovação que tanto buscam. Sendo assim, o que ela acaba fazendo? Ela acaba aprendendo a fazer apenas o suficiente para agradar os pais e receber o aplauso e reconhecimento deles. Eu sei que é uma analogia meio grosseira aqui, tá? Que eu vou fazer aqui, mas a criança fica parecendo um cachorro adestrado. Ela vai, faz o truque e ganha um biscoito. Faz outro truque, ganha outro biscoito. E tem pais que acabam estimulando esse comportamento sem perceber, reconhecendo e apreciando a criança apenas quando ela faz algo. Geralmente, nesses casos, os pais são mais ocupados, ausentes, ou não são tão carinhosos no dia a dia. Mas quando a criança faz alguma coisa que sabe que eles gostam ou atende a um pedido e expectativa deles, recebe esse amor e reconhecimento como recompensa. Olha, pai, o desenho que eu fiz, olha isso, olha, mãe, eu escrevi uma cartinha, olha, pai, eu terminei de arrumar a gaveta que você pediu, olha, mãe, eu passei de ano na escola. Nesses momentos, os pais sorriem, elogiam, abraçam, beijam, fazem carinho e a criança aprende que esse é o caminho para receber mais desse amor que ela busca e deseja, que ela, só por ser ela, não vai receber esse amor e carinho. Ela precisa fazer algo que chame a atenção dos pais. O ponto é que, diferente do campeão insaciável, que vai fazer cada vez mais em busca de reconhecimento que nunca vem, o campeão saciável vai fazer só aquilo que precisa para ter o reconhecimento que busca. Ele faz o mínimo possível. Vamos pensar, para que se esforçar mais e ir além, se só fazendo isso aqui e indo até aqui eu já consigo o que eu quero? Essa criança cresce e vira um adulto que busca agradar os outros e atender expectativas, mas que só vai fazer o mínimo necessário para ter o reconhecimento que busca. Não espere que essa pessoa se esforce ou faça algo a mais por vontade própria, sem que haja um reconhecimento maior envolvido. E aí a sensação é de que alguém sempre vai precisar cobrar ou exigir mais dela para que ela se esforce e entregue mais. Ela por si só não vai subir a própria régua. Alguém precisa subir a régua por ela. Agora, o que faz a vida de um campeão travar e continuar travada? Independente de ser um campeão saciável ou insaciável, a resposta é a mesma. Se ele não tiver um desejo ou expectativa de alguém para atender, se ele não tiver alguém que chegue e diga para ele o que ele precisa fazer, ele entra numa espécie de limbo em que ele não sabe o que fazer com a própria vida. Quando a gente pergunta para alguém com perfil campeão quais são os desejos dessa pessoa para a vida dela, o que ela quer fazer, etc., uma das coisas que acontece é ou ela trava e não sabe o que responder, ou ela responde com base nas expectativas que os pais e outras pessoas têm para ela. Então, ou ela responde algo genérico ou abstrato, para ser aplaudida por ter um desejo que soe bonito, coisas desse tipo, não é de verdade, não é dela. Na cabeça dessa pessoa, perseguir os próprios desejos não vai fazer ela ser reconhecida e amada como ela gostaria. Ela precisa atender às expectativas e desejos dos pais
e das outras pessoas. Por isso, o campeão sempre precisa atrair e estar perto de pessoas que esperam algo dele e situações em que ele precisa fazer algo para ser amado e reconhecido. No caso do campeão insaciável, ele vai procurar pessoas exigentes e críticas e está em situações onde ele é cada vez mais desafiado e pode provar o quanto é incrível para ser aplaudido. Já no caso do campeão saciável, ele vai procurar pessoas e situações em que o nível de exigência seja baixo e ele consiga atender às expectativas e ser reconhecido sem precisar fazer muito esforço. Qualquer que seja o caso, o campeão precisa ter uma banca de jurados para validar e reconhecer o que ele faz. Precisa reportar e dar satisfação para alguém. Ele precisa que alguém aplauda e dê uma medalha pelo que ele faz. Por exemplo, já viu aquelas pessoas que vivem postando nas redes sociais e ficam o tempo todo preocupadas com quantas curtidas elas receberam e pensando qual o próximo vídeo ou foto que elas precisam fazer para bombarem, alguma coisa assim? E que quando não recebem o nível de reconhecimento que esperavam, se sentem vazias e frustradas? Hoje em dia é possível ver um monte dessas pessoas. As redes sociais, no fundo, abriram espaço para os campeões buscarem uma plateia que ofereça os aplausos e reconhecimento que faltou lá em casa. A vida do campeão vai continuar travada enquanto ele não der conta de desejar por conta própria e ter satisfação em realizar os próprios desejos. E enquanto ele não encontrar formas de se sentir amado e reconhecido, sem precisar atender à expectativa e ser aplaudido pelos outros, ele não vai conseguir destravar, ele não vai conseguir ser feliz, ele não vai conseguir se sentir preenchido. Pensando agora então nos traços de caracteres, quais traços têm uma tendência maior a assumir o perfil campeão nas relações? O primeiro deles é o traço de caráter rígido. Ah, gente, os rígidos, por conta da dor básica da traição e da troca, eles buscam sempre provar que são a melhor opção disponível para poder não serem trocados, não serem comparados, tal. E eles buscam desafios e competições para provarem que são os melhores. Quando o rígido não é reconhecido por alguém que é importante para ele, isso dói muito e faz ele se questionar o que ele fez de errado ou o que ele precisa fazer a mais para conseguir ser visto, notado, reconhecido e desejado. No caso da criança, ela vai buscar ser perfeita aos olhos dos pais para poder ser amada e reconhecida por eles. Quando esse reconhecimento nunca vem, ela segue buscando maneiras de obter esse reconhecimento e para isso ela procura ser mais rápida, mais forte, mais incrível e se torna um campeão insaciável. E quando esse reconhecimento vem até demais, sem muito desafio, ela fica saciada rapidamente e acaba se contentando apenas em jogar um jogo ganho. Uma das características que o traço de caráter rígido também possui. Vamos lá, o segundo traço de caráter com tendência a desenvolver esse perfil de campeão é o masoquista, justamente por conta da humilhação. Os masoquistas, eles acabaram enxergando no reconhecimento uma forma de se sentirem seguros. Porque, vamos pensar, se eles estão sendo reconhecidos, é sinal de que não estão fazendo as coisas errado. E então não correm o risco de serem expostos, criticados e humilhados. Um masoquista que esteja vivendo como campeão insaciável provavelmente foi muito humilhado e criticado pelos pais pelos seus erros desde a infância. Quando adulto, ele sempre vai ter medo de alguma coisa dar errado e de algum detalhe passar despercebido. Por isso, mesmo que alguém diga que já tá bom, vai dar tudo certo, ele não consegue relaxar e confiar nisso. Ele vai continuar procurando problemas, defeitos e melhorias naquilo que ele faz. Esse acaba sendo um jeito muito cansativo de viver. Eu tô cansada só de ter que descrever tudo isso sobre eles, de verdade. Não sei se tá dando pra ver da minha cara, mas tipo, só de ficar falando disso assim, eu fico assim, nossa, que canseira, que canseira. Tô até com medo de que isso transpareça aqui no vídeo. Eu falei, ai, pronto, falei. É cansativo esse jeito de viver. E o masoquista que vive como campeão saciável é aquele que, uma vez que aprenda a fazer do jeito certo, seguro,
Ele vai repetir esse jeito e promover pequenas melhoras, mas não vai mudar muito além daquilo não. Ele prefere jogar no que é seguro, naquilo que vai fazer ele ganhar um tapinha nas costas e não ser criticado. Se ele tentar inventar muito ou inovar algo que não é um recurso do masoquista, pode acabar fazendo ele cometer erros e ele se sentir humilhado. Por isso ele se sacia com aquilo que funciona e faz ele ser visto como bom o bastante. Sabe aquele bom o bastante? Evitar problemas já está de ótimo tamanho para ele. E aí, por fim, o traço de caráter psicopata pode, em alguns casos, desenvolver esse perfil em algumas situações específicas. Quando os psicopatas buscam ter respeito ou influência sobre uma pessoa ou grupo, podem começar agindo de modo a atender às expectativas dessas pessoas ou desses grupos, até que consigam ganhar pontos o suficiente para chegarem a uma posição de poder ou influência e virarem o jogo. Daí, quando eles viram o jogo, aí são eles que geram as expectativas e eles acabam alimentando a relação com pessoas que tenham perfil campeão, dando a essas pessoas desafios e reconhecimentos na medida certa para manter essas pessoas sob a sua influência e felizes por estarem ali. E aí, fez sentido para você esse vídeo? Conta para mim aqui nos comentários e me conta também se você consegue se identificar nesse perfil dependente. Se consegue identificar pessoas à sua volta que possam estar nesse perfil. E aproveita também para pensar em alguma coisa e fazer suas anotações aí. Em quais relações você acaba buscando atender às expectativas de alguém para ter o reconhecimento dessa pessoa? De quem você está buscando reconhecimento até hoje? E por que isso é importante para você? Anota tudo isso. E por fim, quais são os seus desejos de vida? O que você iria buscar para você